Os pais hoje estão querendo se tornar muito mais amigos dos filhos do que pais. Talvez essa é uma geração de pais de 20 anos para cá, não é? O que o senhor poderia falar a respeito desse pensamento? Veja bem, Carla, Agostinho de Hipona, que foi o grande corifeu, maior expoente dos pais da igreja do final do século IV, começo do século V, disse que um pai e uma mãe devem educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. E o que ele queria dizer com isso? É que a nossa vida, desde a mais tenra idade, já é um recurso pedagógico que vai ser necessariamente usado lá na frente na educação dos filhos. Os nossos filhos vão nos perguntar: e como é que foi sua infância? Como é que você tratou seus pais? Como é que foi a sua juventude, sua adolescência? Então, tudo isso já é recurso pedagógico, porque diz, mas você era assim e está cobrando de mim, por que agora? Uhum. Bom, eu acredito que essa postura de querer sempre agradar tem muito a ver com o aspecto de compensação, às vezes de ausência, às vezes de terceirizar a educação. Hoje a criança basicamente já está indo para a escola com 2 anos, 3 anos, já é tirado do convívio dos pais, né? Ou creche, etc, etc, etc. Então, os pais, às vezes, até por uma questão de sentimento de culpa, começam a dizer o seguinte: o pouco tempo que eu tenho com meu filho, eu não posso contrariá-lo, eu tenho que agradá-lo. Às vezes, tenta-se substituir presença por presentes. Às vezes, não quer confrontar porque não quer contrariar. Além do que, os pais também têm perdido a autoridade. Porque a autoridade, já dizia Erich Fromm, tem 2 tipos de autoridade: a imposta e a adquirida. A autoridade imposta, ela não tem valor. Faça porque eu estou mandando. Mas por que você está mandando? Não interessa, eu estou mandando. Essa autoridade, ela oprime, mas não ensina. Uhum. Então, Albert Schweitzer dizia que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Uhum. Então, para ser pai, para ser mãe, não basta ter gerado biologicamente, precisa ser padrão, paradigma, modelo. Uhum. Então, eu acredito que hoje nós precisamos, não é tanto educar as crianças, é ensinar os pais. Nós estamos vivendo uma época da adultescência. O que é adultescência? Gostei dessa palavra. Adultos adolescentes. Adultos adolescentes. Então, eles são pais biológicos, mas eles não têm a maturidade, às vezes, necessária para ensinar, para educar, para ser modelo, para ser exemplo. Uhum. Para falar. E quando diz que é autoridade, não significa levantar a voz, precisa gritar. Sim. Nós somos da geração, é claro que a nossa geração não tinha todos os riscos dessa geração, né? Lá atrás você não tinha uma televisão, todo mundo sentava no final do dia ao redor de uma mesa para contar histórias. Uhum. Então, os pais tinham muita influência sobre os filhos e os filhos tinham poucas influências externas. Hoje, uma criança já viu mais cena do que nós com 20 anos tínhamos visto. Super verdade. Então, tem muito mais janelas abertas de influência. Mas os nossos pais nos educavam com o olhar, uhum, com o silêncio. Eu acho que nós precisamos resgatar um pouco dessa questão da autoridade, do exemplo, do modelo, para que a gente seja pai e mãe sem deixar de ser amigo. Né? Não é que uma coisa está contra a outra, exclui a outra de forma nenhuma. Eu posso ser pai e o melhor amigo. Com certeza. Eu posso ser o melhor amigo e ser pai. Você pode ser mãe e a melhor amiga e ser melhor amiga e ser mãe. As 2 coisas não estão em conflitos, elas se complementam. Fantástico, fantástico, fantástico. E como que, na atualidade, que a gente vive uma avalanche de informações, né? Como o senhor mesmo comentou, que agora as janelas hoje são inúmeras e todas abertas, né? Como proteger as nossas crianças, os nossos filhos, principalmente dessas ideologias que estão surgindo com muita força, e eu diria com muita imposição e com muita violência?
Lá em Jó 39, 27 e 28, diz que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Penso que a águia é uma pedagoga. Uhum. Os predadores estão espreitando os nossos filhos a todo tempo, a toda hora. Sejam presencialmente, seja através das mídias, seja através da grande mídia, seja através da literatura infantil, seja através do teatro, das músicas, usando todas as ferramentas possíveis para capturar a mente dos nossos filhos. Uhum. Hoje o Estado, muitas vezes, quer tomar o lugar dos pais para educar os filhos, sobretudo na questão sexual. E penso eu que nós precisamos de pais, de mães, que assumam o seu papel. Porque é fácil gerar, mas é um desafio cuidar e educar. Né? E educar dá trabalho, requer tempo, conhecimento, maturidade, experiência. E se nós não acordarmos para isso, quanto mais nós dermos marcha ré, mais o Estado vai pisar no acelerador. Está na hora das famílias assumirem o seu papel. Agora, você não pode dar o que você não tem. Então, os pais precisam também ser mais aplicados em saber, em conhecer, ser mais ativos na vida dos filhos, de acompanhar a vida acadêmica dos filhos, desde o ensino fundamental. O que está sendo ensinado? Ver o que está lá na mochilinha do filho, ver o material pedagógico que ele está lendo, estudando, acompanhar a vida na escola, as atividades extras curriculares, quem são os coleguinhas, qual é a dinâmica dessa escola. Os pais precisam ser mais presentes. Nós temos que agir como se age na medicina, profilaticamente, preventivamente. A pergunta que fica então é, o que está acontecendo que esses pais estão deixando de ser mais ativos? Não todos, obviamente, né? A gente não pode generalizar, mas é algo que é uma tendência que a gente tem visto dentro da sociedade. O que está acontecendo? Será que alguns pais, têm sacrificado a família em nome do sucesso profissional? Será que isso também acontece? Veja bem, acho que tem duas coisas. Primeiro, nós vivemos uma geração chamada geração hedonista, a geração que busca o prazer, a geração do Netflix, a geração que quer curtir a vida, a geração que não quer nenhuma renúncia, nenhum sofrimento, nenhum constrangimento. Então, é melhor que os filhos não sejam contrariados, porque eu quero curtir a minha vida. Segundo aspecto, nós vivemos uma geração que transformou o dinheiro no grande ídolo. O sucesso profissional, o fazer o pé de meia, o construir um patrimônio, a concorrência com os colegas, que eu não posso ficar para trás, porque o meu colega de turma já está lá na frente, eu não quero também. E aí, ganhar dinheiro virou a coqueluche. E muitas vezes se constrói esse patrimônio financeiro sobre os escombros da família. Tem um amigo que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, o que conta, na verdade, lá na frente, não é o quanto dinheiro eu juntei, mas quão sólida é a família que eu criei. O dinheiro não vai poder nos acompanhar. O máximo que o dinheiro pode nos dar é um bom funeral. É verdade. Mas a família vai estar conosco nas horas alegres e nas horas tristes. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Sem sombra de dúvida. Família é o maior patrimônio. Eu acredito que é aquilo que a gente precisa mais proteger de todas as coisas que, se você tiver que proteger, você vai proteger a sua família. Ela é muito importante para cada um de nós. Pois muito bem. Falamos no ataque das famílias, falamos da questão dos filhos, falamos da questão dos pais, e para a gente terminar, né, de uma forma breve, porque eu quero o senhor de volta para a gente poder tratar desse outro assunto aqui, que eu acho que é um assunto que tem tantos desdobramentos.